Glórias a Deus. Glórias a Deus. Abre a sua Bíblia, por gentileza, aqueles que puderem estar de pé. Faça isso em reverência à preciosa palavra de Deus. E abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 21, versículo 14 e o versículo de número 15. Apenas esses dois versículos para uma breve meditação com a igreja nesta oportunidade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 21, versículo 14 e o versículo de número 15. Diz assim a preciosa palavra de Deus. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Se assente, por gentileza. Glórias a Deus. Nós louvamos ao Senhor. Eu li em Lucas 21, 13 e 14. Lucas, eu disse Dr. Lucas, talvez foi aí que vocês se confundiram, né? Eu coloquei o Dr. Lucas na frente e vocês não localizaram aí. Lucas, capítulo 21, versículo 13 e o versículo de número 14. Foi a leitura em que nós lemos nesta oportunidade. Queridos, nós louvamos ao Senhor em poder estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo, para juntos adorarmos a Deus, exaltarmos a Ele e bendizermos o seu nome. Louvamos a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor Jesus Cristo nos concede de estarmos na casa de Deus nesta noite, em um culto de louvor e adoração a Deus, em um culto de celebração de Santa Ceia, aonde nós nos reunimos para celebrarmos o sofrimento de Cristo, para celebrarmos a sua morte e para celebrarmos também a sua ressurreição. É o único homem em toda a história da humanidade que os homens e as pessoas celebram o seu sofrimento. É o único homem em toda a história da humanidade que as pessoas celebram a sua morte. E é o único homem também na história da humanidade que a igreja celebra a sua ressurreição. E estamos diante de um texto pelo qual nós acabamos de ler. Nós conhecemos muito bem a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Jesus caminhou aqui na face da terra, permeou este mundo de pecado. Uma grande multidão sempre o acompanhava, multidão de enfermos acompanhavam Jesus, Jesus os curava de todas as espécies de enfermidades que esse povo tinha. Pessoas que estavam cativas, oprimidas, endemoniadas, Jesus as libertava e colocava sobre elas um jugo leve e suave para que elas pudessem segui-lo pela estrada afora. E estamos falando agora de um ato, um acontecimento que marca a história da humanidade, porque também marca uma noite obscura, uma noite pela qual Jesus está indo para uma casa ou um lugar onde teria alguém sentado à mesa juntamente com ele, e esse alguém que estaria sentado à mesa juntamente com ele, o levaria, o entregaria na mão da multidão e na mão das autoridades. Estamos diante de um texto também que relata e que fala sobre uma fala de Jesus para com os seus discípulos, porque é a única vez que a Bíblia Sagrada ela menciona que Jesus estava a sós com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus almejou muito estar a sós com os seus discípulos. E olhando para o texto pelo qual nós acabamos de ler, a gente vai perceber que o desejo de Jesus estar a sós com os seus discípulos é porque todas as vezes que ele se reunia, a multidão estava com ele. Os discípulos estavam envolvidos no serviço, permita-me dizer, sacerdotal de Jesus Cristo.
e aonde os discípulos estavam, eles oravam pelos enfermos, os enfermos eram curados, aonde os discípulos estavam, eles impunham as mãos sobre os endemoniados, e esses também eram libertos das possessões malignas. E a Bíblia mostra para nós que Jesus não tinha um tempo para estar a sós com os seus discípulos. E é por isso que Jesus fala: olha, eu desejei ansiosamente estar a sós com vocês. Mas observe que Jesus dá uma orientação para os discípulos, para que eles fossem à cidade, e na cidade eles procurassem um proprietário de um imóvel, e dissesse àquele homem: olha, o mestre mandou te dizer aonde é que está o aposento para que nós possamos fazer ou preparar a Páscoa. E a Bíblia diz que Jesus disse para aqueles homens, para os seus discípulos: olha, eles vos mostrará um lugar superior na casa, totalmente mobiliado. Vocês subirão ao teu lado superior da casa, e lá vocês prepararão a Páscoa, para que nós possamos participar dela. Quando a gente olha para o texto em que nós acabamos de ler, a gente vai perceber, e vamos olhar para o livro de Êxodo, capítulo de número 12, nós vamos perceber que a Páscoa ela foi instituída justamente ali, no livro de Êxodo, quando o próprio Senhor Jesus Cristo deu as leis para Moisés e disse para Moisés como deveria ser celebrado a Páscoa. Deus disse para Moisés que na Páscoa não poderia faltar um cordeiro. E quando eu olho para isso, eu posso perceber e entender que quando a Bíblia fala de um cordeiro, a Bíblia fala sobre um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, um cordeiro totalmente sarado, sem problema algum, para que todas as famílias pudessem ali participar do cordeiro. E a Bíblia diz que também quando na preparação do cordeiro, o cordeiro não poderia ser cozido com água, o cordeiro também não poderia ser consumido cru, o cordeiro teria que ser assado no fogo em brasas. E quando eu olho para esta palavra, a gente percebe que Jesus aqui agora está instituindo a Santa Ceia na data da Páscoa. Jesus está reunido com os seus discípulos, somente Jesus e os seus discípulos. A multidão que sempre o acompanhava não estava com Jesus. A multidão que Jesus sempre curava não estava com Jesus. A multidão que Jesus sempre libertava também não estava com Jesus. Eu percebo e entendo dentro desta palavra que quando Jesus transforma a Páscoa em Santa Ceia, Jesus aqui está dizendo: olha, a Santa Ceia é para os salvos, a Santa Ceia não é para a multidão, a Santa Ceia não é para qualquer um, mas a Santa Ceia é para quem é lavado, redimido no sangue do Cordeiro. Aleluia! E a gente percebe que o elemento principal da Páscoa se chama Cordeiro. A gente percebe que quando Deus institui a Santa Ceia ou a Páscoa para o povo, Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que se prepare, esteja com os sapatos nos pés, com um cajado na mão, com os lombos cingidos, participe da Páscoa, depois vocês sairão em direção a Canaã. Esta era a ordem de Deus na celebração da Páscoa. E Jesus aqui está reunido com os seus discípulos em um local a sós. E aqui Jesus institui a Santa Ceia. Algo importante para as nossas vidas. E por que o cordeiro não poderia ser cozido a fogo? Por que o cordeiro não poderia ser consumido cru? Porque o cordeiro tinha que ser assado no fogo e na brasa. Isso mostra para mim e para você que quando nós estivermos participando do ato da Santa Ceia, a minha adoração e a sua gratidão diante de Deus tem que queimar, tem que arder no meu e no seu coração. O crente, quando está participando da Santa Ceia, a sua alma tem que vibrar, o seu corpo tem que tremer, porque ele está na presença de um Deus soberano, está na presença de um Jesus que se entregou por ti no Calvário. Aleluia! É por isso que o cordeiro teria que ser assado no fogo e na brasa. É por isso que a minha alma, a tua alma, tem que estar acesa com fogo do Espírito Santo na celebração da Santa Ceia. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.
Mas existe aqui, irmãos, uma situação que acontece na celebração da Santa Ceia, que Jesus está ali dialogando com os seus discípulos. A Bíblia diz que João, o apóstolo amado, ele era o único que se reclinava no peito de Jesus e ouvia a batida dos corações de Jesus. E Jesus lança ali naquele exato momento uma fala dizendo: olha, existe alguém que está sentado conosco à mesa, e esse alguém vai me trair. E os discípulos olham um para o outro e começam a perguntar: quem é que vai trair o mestre? Jesus não deu o nome de ninguém. E a Bíblia vai dizer para nós que Pedro, ele percebe que João está ao lado de Jesus. Pedro faz acenos para João e diz: olha, João, pergunta para ele quem é, porque nós queremos saber quem é que vai trair o mestre. Eu aprendo aqui uma outra lição dentro desse texto, porque Jesus só disse que teria alguém que o trairia, mas Jesus não citou o nome de ninguém. Por que Jesus não citou o nome de Judas na mesa? Porque no coração de Jesus e na mente de Jesus mesmo, Jesus sabendo de todas as coisas, se Jesus cita o nome de Judas para João, João daria para os demais discípulos que seria Judas que trairia Jesus. Então logo Pedro sacaria da espada e tiraria a vida de Judas. Mas Jesus não disse o nome de Judas para ninguém. Jesus só disse as seguintes palavras: olha, aquele a quem eu der o bocado molhado, este há de me trair. Queridos, eu aprendo aqui que Jesus não envergonha ninguém em situações de pecado, mas Jesus dá oportunidade para o arrependimento. E você vai me dizer: mas pastor, como que Jesus fez isso com Judas? A Bíblia diz que todos eles estavam assentados na mesa. E quando tudo isso acontece, a Bíblia diz que logo após algumas falas de Jesus, Jesus pega o primeiro bocado molhado, o pão molhado, e entrega para Judas. Diz a história que naquela época não se entregava um bocado molhado para quem você amava, mas se entregava um bocado molhado para quem estava se perdendo. E é por isso que Jesus pega aquele pão molhado, o bocado molhado, e entrega na mão de Judas. Foi por isso que Jesus não entregou na mão dos demais discípulos. Jesus não deu a João, Jesus não deu a Pedro, Jesus não deu a Tiago, Jesus não deu aos demais discípulos, mas Jesus deu a Judas, dizendo as seguintes palavras para Judas: Judas, eu posso mudar essa situação. Aleluia. Eu não quero te perder. Você está sentado comigo à mesa. Eu posso mudar essa situação. Sabe por quê, irmãos? A mesa, ela fala de comunhão. Nós não assentamos à mesa com alguém que nós estamos em aflição ou em debate com ele. Você só se assenta à mesa com alguém que você tem diálogo, com alguém que você ama, com alguém que você gosta. Do contrário, você procura estar distante de tais pessoas. Mas Jesus está aqui reunido com os seus discípulos. E quando Jesus entrega um bocado molhado para Judas, Jesus está dizendo para Judas: Judas, mesmo diante dessa situação, eu ainda continuo amando você. Aleluia. E eu aprendo, queridos, que quando Jesus entrega o bocado molhado para Judas, melhor dizendo, Judas come o pão, participa ali, e a Bíblia diz que logo ele se levanta. E quando ele se levantou da mesa, o diabo entrou na vida de Judas. A palavra de Deus para nossas vidas nesta noite é: não se levante da mesa. Não se levante da mesa. Permaneça cercando a mesa. Permaneça sentado à mesa. Porque Jesus disse em suas palavras: fazei isto em memória de mim. Enquanto você está sentado à mesa, você está celebrando o sofrimento, a morte e a ressurreição dele, até que ele venha. Aleluia.
E a Bíblia diz para nós que Judas se levanta da mesa, e quando ele se levantou da mesa, Satanás tomou conta da sua vida. E Judas agora procura uma multidão para poder prender a Jesus, entregar a Jesus. E ele diz para aquele povo que estava vindo prender Jesus: aquele a quem eu beijar, esse homem o é. Pode pegar e prendê-lo. E quando Judas se aproxima de Jesus, Jesus que é onisciente e sabedor de todas as coisas, Jesus olhou para Judas e disse: ó amigo, por que viestes? Jesus fez uma pergunta para Judas e a pergunta ficou sem resposta. Por que viestes? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Judas: Judas, eu te dei a oportunidade para a gente acertar toda essa situação lá na mesa. Não era necessário chegar até onde chegou. Eu te dei a oportunidade para poder acertar na mesa. Você estava sentado à mesa comigo, Judas. E eu te dei a oportunidade, a liberdade, para você se acertar comigo na mesa. Queridos, enquanto estamos assentados à mesa, nós temos a oportunidade para poder nos acertar com Jesus. E talvez você possa dizer: mas pastor, eu estou em pecado, se arrepende e se acerte com ele à mesa. Pastor, eu estou fraco, ele te fortalece assentado na mesa. Pastor, eu estou frio, ele te aquece assentado na mesa. Pastor, eu estou distante, ele te aproxima assentado na mesa. Aleluia! A mesa é lugar de reconciliação. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de resolver situações que não foram estabelecidas e resolvidas ainda. Judas, eu te dei a oportunidade, por que viestes? Estava comigo assentado à mesa ontem, e hoje você veio para poder me entregar a esta multidão. E a Bíblia diz que depois que Judas faz o serviço que ele precisava fazer, recebeu as moedas de prata que queria receber, o dinheiro que para ele tinha muito valor, Judas saiu dali com amargura de espírito e alma e se suicidou. Queridos, o melhor lugar para o crente e para a igreja está sentado à mesa. Não existe mesa melhor para nós estarmos assentados em volta dela. A mesa do coco bambu não é a melhor. A mesa central de Dubai também não é a melhor. A mesa melhor e mais cara do mundo não é a melhor. Mas a melhor mesa que nós temos para poder sentar em volta dela se chama Santa Ceia na casa de Deus. Porque é aqui que é o marco da minha e da sua vitória. É através da Santa Ceia, o marco da cruz do Calvário, que Deus resgatou você da sua maneira de viver. E eu aprendo dentro desta palavra que, ao estarmos assentados em volta da mesa, Deus dá oportunidades. Quando Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Passando-se alguns dias ou meses depois, aonde Lázaro estava? Assentado à mesa com Jesus. Aleluia. Sabe o que Deus fala para nós outros nesta noite? Nós estamos aqui todos reunidos, assentados em volta da mesa. Mas existem pessoas que estão aqui no culto de hoje, que o seu coração está triste. Muitos de nós estamos com o coração alegre, mas tem pessoas aqui que estão com o coração triste, porque olha dentro da casa e não vê pessoas que deveriam estar sentadas à mesa juntamente contigo. Mas Deus nos autoriza a dizer através da palavra que Deus vai trazer para dentro desta casa. E ainda este ano você vai ver pessoas da sua família assentada com você à mesa. Você vai ver o seu filho assentado com você à mesa. Você vai ver seu esposo assentado com você à mesa.
você vai ver sua esposa assentada com você à mesa. Sabe por quê? Para Jesus não existe nada impossível. Lázaro havia morrido, apodrecido. Jesus foi lá e mudou a história, trouxe a vida para Lázaro, e Lázaro assentou à mesa com Jesus para poder banquetear. Aleluia! Eu profetizo através da palavra de Deus. Deus este ano nos dará um ano de vitória. Deus nos dará um ano de salvação de almas. Deus nos dará um ano de libertação no meio da família, porque Deus é um Deus que se assenta à mesa para poder mudar a história. Naramando rei de Canderabarra, Xerebiomei de Canteramande rei, Rabaixuenê de rei, Deremere de Coverabacai. Aleluia! Às vezes, o traidor pode estar com você na mesa. Só que tem uma coisa. Jesus sabia que Judas o trairia. Mas Jesus não abandonou a mesa. Jesus saberia que Judas o entregaria. Mas Jesus não fugiu da responsabilidade de estar com os discípulos à mesa. Aleluia! Queridos, o meu adversário, o seu adversário, ele luta para nós não assentarmos ao redor da mesa. Semana de Santa Ceia é semana de luta travada. Lutas que vêm uma após outra para poder nos roubar, para poder tirar a nossa fé, da esperança e a convicção de poder se assentar em um lugar como este, para poder render a Ele glória, louvor e adoração. Mas eu quero dizer a você, que você é um vencedor, você é uma vencedora, porque Deus te deu graça, e aqui você está, para poder fazer parte deste ato glorioso, que é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Se assentar à mesa para poder fazer parte da Santa Ceia do Senhor. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, o meu coração está jubiloso em poder participar com vocês desta Santa Ceia. Mas eu digo a vocês uma coisa: vocês não tornarão a beber do fruto da vide até aquele dia em que beba convosco no reino do meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Participar da Santa Ceia aqui na terra é uma preparação para poder participar do banquete espiritual que Ele tem preparado para nós lá no reino do Pai. E aqueles que não participam aqui não estão aptos para poder participar com Ele lá. Aquele que ignora a mesa aqui, que nega a mesa do Pai aqui, também não estará apto para poder cercar o banquete glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você vai perguntar: mas pastor, como que isso pode acontecer? Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos: saíde, vai aos campos e valados, chamai a todos para que venham e participem da minha santa ceia, do meu banquete. E eles saíram e disseram: olha, o mestre manda te chamar. Um disse: casei-me, não posso ir, rogo-te que me haja por escusado. Outro disse: comprei uma junta de bois e vou experimentá-la, rogo que me haja por escusado. Outro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me haja por escusado. Aqueles homens voltaram e disseram essas palavras ao seu Senhor. E o seu Senhor disse: olha, diga para aqueles homens que nenhum deles são dignos de participar do meu banquete. Mas tem uma coisa:
Agora vai pelos campos, vai pelos alados, vai pelos caminhos e convide todos os quantos quiserem vir. Para quê? Para que a minha casa se encha e todos participem do meu banquete. Aleluia! Queridos, não podemos ignorar o ato de estarmos na casa do Senhor para poder participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. O cordeiro foi imolado, o cordeiro foi morto, e o cordeiro não foi cozido em água com fogo. O cordeiro foi queimado no fogo com brasa. E o que isso quer dizer, pastor? O sofrimento de Jesus Cristo no Calvário, por mim e por ti, passou pela prova do fogo. Ele se esvaziou de si mesmo, se entregou, se doou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. Queridos, eu concluo esta breve palavra dizendo: não se ausente da mesa por nada. Mantenha o seu foco em Cristo e continue assentado em volta da mesa, porque em volta da mesa que nós encontramos perdão para os nossos pecados. É em volta da mesa que você chega aqui quebrado, moído, mas você diz: Senhor Jesus, eu estou aqui, cheio de falha, cheio de pecados, mas Senhor, tem misericórdia de mim, e não retires de mim o teu Espírito Santo, como foi cantado aqui esta noite. Não retires de mim a tua presença. É na mesa que Deus te fortalece, é na mesa que Deus te dá o alimento, é na mesa que Ele cura as suas enfermidades, é na mesa que Ele faz a cirurgia celestial na sua vida. Por isso, não devemos nos ausentar da mesa. Quando Judas se ausentou da mesa, Satanás entrou dentro dele. Você pode estar fraquinho, fraquinha. Você pode ter chegado no culto desta noite se arrastando. Talvez, permita-me usar a frase, pulando com um pé só. Mas você chegou até aqui. E chegando até aqui, Deus está te fortalecendo. Você sairá daqui flutuando, porque o Espírito Santo de Deus está sobre este lugar. O Espírito Santo de Deus repousa sobre a sua vida. Há um vento veemente e impetuoso soprando sobre os quadrantes desta congregação, soprando sobre os quadrantes da sua alma, refrigerando a sua alma, trazendo paz para o seu viver. Não se ausente da mesa do Senhor Jesus Cristo. Judas se ausentou e o diabo o pegou. Há um perigo muito grande quando nós nos ausentamos da mesa do Senhor. Quando deixamos de estarmos na casa do Senhor para estarmos em outro lugar que não glorifica a Deus, ou que ocupa o tempo de Deus na nossa vida, nós corremos um grande perigo de Satanás começar a tomar espaço dentro do nosso viver. Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir nesta palavra para o decorrer deste ano. Todas as vezes que chegarmos no culto de Santa Ceia, ou próximo do culto de Santa Ceia, você vai dizer no seu coração: eu não vou me ausentar da mesa. Vou estar assentado ao redor da mesa, em comunhão com os meus irmãos. E farei isso até que Ele venha. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado no nosso viver. Se coloque de pé, por gentileza.